Você já se perguntou por que algumas das mentes mais brilhantes da história pareciam alérgicas à vida social? Neste vídeo, mergulhamos nas ideias de Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais ácidos e brilhantes que já existiu, para entender por que, para alguns, o isolamento não é apenas uma escolha, mas uma consequência inevitável da lucidez. Prepare-se para uma jornada filosófica intensa, onde a solidão se revela não como fraqueza, mas como um privilégio reservado aos que enxergam além da superfície. Schopenhauer não apenas escolheu a solidão, ele a venerava. Nascido em uma família de comerciantes ricos, o jovem Arthur nunca se conformou com a hipocrisia das convenções sociais. Seu desprezo pelo mundo burguês foi tão visceral que preferiu viver recluso, estudando Kant, lendo os clássicos e dialogando mentalmente com Buda e Platão. Sua filosofia do pessimismo, muitas vezes mal compreendida, é antes de tudo uma leitura crua da existência. Ele via a vida como sofrimento e a convivência humana como um teatro de vaidades, onde poucos são autênticos e muitos distraídos por desejos vazios. Através da obra O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer construiu uma crítica feroz à realidade superficial em que vivemos, onde o ruído do mundo externo esmaga a voz da consciência. Para ele, o convívio social era não apenas inútil, mas tóxico. Em suas palavras, a companhia dos outros é um antídoto contra o pensamento. Essa frase resume seu ponto. Quanto mais estamos rodeados de pessoas, menos ouvimos a nós mesmos. E não se trata de uma misantropia gratuita. Schopenhauer observava o comportamento humano com a mesma precisão de um cientista diante de um experimento. Ele via a busca por status, os jogos de poder, os elogios falsos e as máscaras sociais como sintomas de um mal maior. O medo da solidão, que leva as pessoas a se agarrarem a qualquer vínculo, por mais vazio que ele seja. Para ele, a massa vive em um estado de distração constante, e é justamente essa distração que impede o florescimento da sabedoria. Pessoas inteligentes, segundo Schopenhauer, pensam demais, sentem demais e percebem demais. Isso torna a convivência um fardo. Enquanto a maioria se satisfaz com o superficial, os lúcidos mergulham no abismo das perguntas sem resposta. Eles percebem as contradições, as incoerências, os silêncios incômodos nos diálogos cotidianos. E tudo isso gera uma exaustão que não vem do outro, mas da consciência de que aquele encontro não constrói, não transforma, apenas consome energia. É por isso que muitos desses indivíduos desenvolvem um gosto pelo isolamento, não como negação da vida, mas como preservação do pensamento. Não se trata de elitismo intelectual, mas de uma necessidade vital de proteger-se da banalidade que corrói a mente. A arte, nesse contexto, aparece como refúgio. Schopenhauer via na música, na pintura e na contemplação estética uma forma de transcender o sofrimento e encontrar uma espécie de redenção. Ao contrário do convívio social, que exige performance e negociação de identidade, a arte permite ao indivíduo ser plenamente ele mesmo. Um quadro, uma sinfonia ou um poema não exigem explicações nem pedem licença. Eles acolhem, elevam, silenciam o caos. Por isso, muitos intelectuais se refugiam em bibliotecas, ateliês ou caminhadas solitárias. Nesses espaços, o espírito se alinha ao seu próprio ritmo. A arte não julga, não interrompe, não exige. Ela apenas revela. Schopenhauer nos convida a pensar sobre a diferença entre solidão e solitude. Solidão é ausência do outro. Solitude é presença de si. Quando a solidão é imposta, ela dói, mas quando é escolhida, ela cura. Para o pensador, o afastamento das multidões era uma forma de manter-se íntegro em um mundo que constantemente corrompe. E esse afastamento não significa indiferença, mas uma espécie de reverência pela própria consciência. Afinal, quanto mais profundo é o pensamento, mais frágil ele se torna diante do ruído. Assim, a solitude se torna um santuário, onde a alma pode respirar sem precisar justificar sua existência. A inteligência, para Schopenhauer, é um fardo disfarçado de dom. O excesso de lucidez leva à insatisfação crônica. O que encanta os outros entedia o pensador. O que diverte a maioria aborrece o sábio, e essa distância entre os mundos cria uma sensação de exílio.
O intelecto elevado percebe padrões, intuições, verdades ocultas e, ao tentar compartilhar, encontra incompreensão. Esse é o drama silencioso de muitos gênios, viver em um mundo que não fala sua língua. Por isso, o silêncio se torna cúmplice e a solitude uma necessidade. Diante dessa dificuldade de conexão, o ceticismo surge como defesa. O pensador começa a se duvidar não apenas dos outros, mas da própria possibilidade de diálogo autêntico. O sarcasmo, o humor ácido e a postura crítica são escudos que protegem a sensibilidade. E mesmo que isso afaste ainda mais as pessoas, oferece uma armadura contra a frustração. Schopenhauer foi mestre nessa arte de se blindar. Suas frases cortantes não eram apenas provocação, eram gritos de alguém que viu demais, sentiu demais, pensou demais e pagou o preço. No mundo moderno, o pensador solitário sofre ainda mais. A superficialidade digital, a lógica das aparências e a obsessão por validação social tornam o ambiente social ainda mais árido para quem busca profundidade. Schopenhauer, se vivesse hoje, talvez fosse um recluso tecnológico. As redes sociais seriam para ele o ápice da vaidade coletiva. O like substituiu o diálogo. A imagem substituiu o pensamento. E, nesse cenário, o isolamento deixa de ser escolha e vira condição de sobrevivência para o intelecto que ainda ousa buscar sentido. Mas há luz nessa jornada. O isolamento não precisa ser amargura. Ele pode se tornar propósito. Afastar-se do barulho não é fugir da vida. É criar um espaço onde a vida possa ser escutada em sua essência. Schopenhauer mostra que a introspecção, quando bem conduzida, é fértil. É no silêncio que nascem as grandes ideias. É na quietude que se ouve a intuição, e é na ausência de estímulo externo que o mundo interno floresce. O pensador não foge, ele mergulha, e ao emergir, traz consigo a sabedoria que transforma. Muitos se perguntam, onde termina a inteligência e começa a misantropia? Talvez a linha seja tênue, mas Schopenhauer deixa pistas. A lucidez, quando não acompanhada de compaixão, escorrega para o desprezo. Por isso, o caminho não é rejeitar o mundo, mas aceitá-lo com consciência. Ver as falhas, mas não ser consumido por elas. Afastar-se para compreender e, quem sabe, voltar, não para se adaptar, mas para iluminar. A solidão, nesse caso, é um intervalo necessário para a reintegração com o todo. Esse exílio interior de que falamos é, no fundo, uma fuga da tirania da coletividade. Schopenhauer via o convívio social como uma força niveladora, que dilui o indivíduo na massa. O exílio não é geográfico, é simbólico. É quando você decide que não vai mais negociar sua essência para pertencer. E, curiosamente, é nesse não pertencimento que nasce a liberdade. Liberdade de pensar, de sentir, de ser. É o momento em que o indivíduo para de buscar aceitação e começa a buscar verdade. O silêncio se torna, então, uma ferramenta. Não o silêncio do constrangimento, mas o do sagrado. O silêncio que permite ouvir o que realmente importa. O filósofo compreendia isso com profundidade. Falava pouco, escrevia muito. E, acima de tudo, cultivava um espaço interno onde a lucidez pudesse habitar sem interferência. Em um mundo que fala demais e ouve de menos, o silêncio do pensador é um ato de resistência. É sua forma de dizer, eu existo fora do barulho. E ao compararmos Schopenhauer com Nietzsche, percebemos nuances. Nietzsche era mais explosivo, mais vitalista. Mas ambos compartilhavam o incômodo com a mediocridade coletiva. A diferença é que Nietzsche ainda acreditava na superação do humano comum. Schopenhauer já havia desistido. Mas em ambos, a solidão era necessária. Não como fuga, mas como laboratório onde o espírito se lapida. A verdade, parece, prefere o eco do vazio ao aplauso da multidão. Ao final dessa jornada, fica o convite. Talvez não pertença mesmo. Talvez você esteja aqui para ver o que outros não veem, e isso pode doer, mas também pode libertar. O mundo precisa de pessoas que pensam, que questionam, que se incomodam. Pessoas que, como Schopenhauer, não se conformam com o ruído. Se você chegou até aqui, obrigado. Sua mente merece esse espaço. E sua solidão, talvez, seja o maior sinal de que você está no caminho certo.